Sendo assim, nós chegamos agora na quinta-feira e começaremos mais uma vez com a intercessão. Nessa ocasião, o seu motivo da intercessão será o crescimento da sua escola dominical como um todo na sua congregação. Ore por seu pastor, ore por seu superintendente, ore por todos os demais envolvidos no processo da escola dominical, porque nós temos um grande desafio. Nós somos muitos professores, mais de 4 milhões de professores, mas 70% dos congregados não fazem parte da escola dominical. Ore para que os seus pastores, superintendentes tenham estratégias, e você mesmo tem estratégias para diminuir esse percentual tão significativo de alunos de membros que não são alunos da escola bíblica dominical. Em relação aos seus estudos, concentre agora os seus esforços, a sua dedicação no terceiro tópico da lição. Faça suas anotações, seus apontamentos. Não esqueça algo formidável que eu vou tratar com você agora. Todos nós sabemos que as nossas lições são compostas, na maioria, de 3 tópicos. Claro, existem exceções de acordo com a faixa etária, mas a maioria é composta de 3 tópicos. O professor, ele precisa entender qual é o tópico em que ele vai concentrar mais tempo. Porque nós percebemos que muitas vezes o professor concentra muito tempo no primeiro tópico, no segundo tópico, e não conclui a lição, ou quando conclui sem fazer aqueles apontamentos necessários para todo um tópico. E você pode estar omitindo do seu aluno lições preciosas que ele precisava aprender, porque nos objetivos que tem específicos mostra que para o terceiro tópico há um objetivo. Então, se você não completar a sua lição, você não atingiu os objetivos propostos pelo comentarista da lição. E eu vou dar um exemplo muito interessante, como é necessário você ter atenção sobre quanto tempo você vai investir em cada tópico. Veja só, na lição do segundo trimestre, do primeiro trimestre desse ano, da lição Raça Humana, a lição do número 10. Olha que coisa interessante. O título da lição: Só o Evangelho muda a cultura humana. Perceba, o título da lição: Só o Evangelho muda a cultura humana. São 3 tópicos como de costume. No primeiro tópico, diz assim: o que é cultura? E aí vai ter noções conceituais sobre o que é cultura. No segundo tópico, uma cultura dominada pela iniquidade. E no terceiro tópico, o Evangelho transforma a cultura humana. Agora perceba, se o professor gastar muito tempo na conceituação, mostrando o que é cultura no primeiro tópico, se ele gastar muito tempo mostrando que essa cultura está dominada pela iniquidade, ele não vai ter tempo de falar sobre o terceiro tópico, que é o tema da lição. Ou seja, o Evangelho transforma a cultura humana. E se chegar aí, já é correndo. Então, tente descobrir, meu querido, qual é aquele tópico que é a espinha dorsal da lição. Às vezes, a ordem pode estar transformada, pode estar no primeiro tópico, pode estar no segundo, e você tem que ter essa sensibilidade. Toda a lição precisa ser exposta, mas você precisa ter a sensibilidade de entender qual é o tópico que se torna o principal para essa sua aula. Então, com isso, você tem que perceber já no estudo preparatório dessa semana. Na sexta-feira, já comece a agradecer a Deus. Faça uma oração de gratidão a Deus por todas as descobertas, por tudo aquilo que você aprendeu e por tudo aquilo que você pôde aprender aplicando para a sua vida. Não esqueça, professor, uma das coisas mais constrangedoras e irritantes até é um professor que não aplica para si a lição que ele está aprendendo. E quando aplica, é só no sentido das virtudes e acha que todos os problemas ali apresentados na lição não é para ele, é para os outros. Faça uma aplicação, agradeça a Deus, aplique a lição para a sua vida e certamente você vai entender melhor essa lição. Agora você vai tentar, na sexta-feira, entender qual o método que você vai usar para a exposição da sua aula. Que método você vai usar? Você vai usar um método expositivo, um método problematizador, um método com dinâmicas? Qual o método? É importante que você entenda que as pessoas aprendem de forma diferente. E se você for um professor que nunca mude os métodos, você não será um professor de excelência. Mas, Wallace, como assim, professor? Esse negócio de método, de recursos, isso aí é muita teoria. Jesus é o maior exemplo.
Ele variava os seus métodos de forma impressionante. Se não, veja só, em João capítulo 8, nós vamos perceber, João capítulo 8, nós vamos perceber que Jesus está diante de uma situação muito difícil. Ele está ensinando, levam para ele uma mulher adúltera e pedem que ele delibere a respeito da sentença que deveria ser aplicada para ela. E a Bíblia diz que quando eles chegam diante de Jesus, dizendo que a mulher tinha sido apanhada em adultério, teria que morrer, a primeira reação de Jesus foi o silêncio. Ele não falou nada naquele momento, silenciou. E depois ele se inclinou. Olha, o silêncio como um método de ensino. Depois ele se inclinou e a Bíblia diz em João capítulo 8 que ele começou a escrever na terra. Perceba, ele usou o silêncio e agora usa a escrita. Depois, quando ele se levanta, como as pessoas insistem, o que é que eles fazem? Ele olha para aqueles homens e faz com que eles mudem o foco, a visão. Enquanto eles estavam olhando para uma pecadora, Jesus lança uma frase problematizadora que muda o conceito daqueles homens. Ele diz, aquele que não tiver pecado, que lance a primeira pedra. Ele conseguiu mudar o foco daqueles homens do olhar iracundo, revoltado para a mulher, para o olhar introspectivo para eles próprios. E aí a Bíblia fala que eles saíram. Jesus agora usa um outro recurso para falar com a mulher. Ele faz duas perguntas. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Então, percebam, Jesus usou dentro do mesmo contexto o silêncio, a grafia que ele escreveu, usou a problematização e usou a pergunta. Jesus é o maior educador e usava vários recursos, parábolas, ilustrações, vocês sabem muito bem disso. Então, se eu sou um professor que estou falando em nome de Deus, em nome do meu mestre, eu preciso também usar vários recursos. Então, selecione outra coisa muito importante para a sua aula. Selecione algumas ilustrações. De repente você pode... Eu usei uma ilustração agora que falou sobre a questão da unidade, a questão da cooperação. A ilustração, muitas vezes, o aluno ele vai memorizar mais a sua ilustração do que a sua própria aula. Então, veja se alguma ilustração pessoal ou algum manual de ilustrações ou alguma experiência de vida pode se aplicar àquela lição. Se possível, e aí você vai ver de acordo com a realidade da sua turma, prepare alguma dinâmica, né? Claro, essas questões de dinâmica são muito relativas porque depende do espaço, depende do seu público-alvo. Então, se for possível, prepare alguma dinâmica para os seus alunos. Por fim, como terceiro passo, mande uma mensagem via rede social para os seus alunos, convidando-os com uma palavra de ânimo e convidando-os para a escola dominical. É importante que você esteja atento, que os seus alunos precisam ser motivados. E se você fizer isso, certamente será uma bênção para a sua vida. Com isso, nós chegamos agora ao sábado. No sábado, releia toda a lição, todos os seus apontamentos, todas as suas observações. É momento de revisar e definir os detalhes, né? Não rever é deixar o trabalho pela metade. Então reveja, veja alguma coisa importante, reconduza alguma coisa se for necessário. Se possível, e é muito interessante, eu uso muito essa prática, exponha a lição para você mesmo. Eu costumo fazer isso. Sempre que eu vou dar uma aula, sempre que eu vou dar um estudo, eu leio para mim, eu transmito como se eu fosse o meu próprio aluno. Isso traz muito esclarecimento e é muito enriquecedor para a minha própria vida. Então, se você quiser, faça isso com você, exponha a lição para você mesmo. No momento de oração, é importante essa parte. Mantenha um contato com um intercessor. Você precisa de cobertura espiritual. Por exemplo, Paulo, no capítulo 6, versículo 19 de Efésios, ele roga a oração, pede que os irmãos de Éfeso orassem por ele. Então, mantenha contato com o intercessor. Tenha uma pessoa que pode ser o seu intercessor e fazer uma oração pela sua vida. Com isso, agora chegamos ao domingo. Pronto, no domingo é o dia da aula. Primeira coisa, professor, que você precisa fazer no domingo, seja um dos primeiros a chegar na sua sala. Olha, o professor, ele não deve ser recepcionado por nenhum aluno. Ele
é quem deve recepcionar os seus alunos. É claro, existem as excepcionalidades, existem os imprevistos, os eventuais, mas eu não posso tornar algo excepcional em uma regra, né? Recepcione cada aluno demonstrando sua gratidão pela presença deles. Você precisa estabelecer uma rotina para chegar antes na sua sala de escola dominical, na sua igreja. Porque você chegando assim, você vai obedecer a segunda etapa dessa preparação no dia da aula, que é preparar o espaço. Ou seja, prepare o espaço, os materiais a serem usados. Perceba se há alguma necessidade de mudança de estratégia. Porque, por exemplo, digamos que você preparou uma aula com o data show, você chegou cedo e percebeu que estava faltando energia. E aí, onde entra o professor proativo, que é aquele professor que percebe, se eu estou preparando uma aula com data show, eu tenho que entender que pode estar faltando energia. Então, o professor proativo, ele antecipa as suas ações e já tem um plano para caso aquilo aconteça, ele tem um plano B para utilizar naquela aula. Claro, isso só é possível se você chegar cedo, se você se disponibilizar a enfrentar o desafio de ser pontual, administrar bem o seu tempo. E ao fim da aula, nós vamos aqui gravar um vídeo depois sobre a ministração da aula, vamos pular isso nesse momento. Ao fim da aula, veja a relação dos alunos que faltaram. Procure se informar sobre a razão que eles faltaram. Se estão tristes, doentes, fracos na fé e, em especial, se depois porque, lamentavelmente, uma vez um suplente meu disse assim para mim: Wallace, esse aluno está faltando muito e ele não vai poder se matricular no próximo trimestre. Será que a falta dos meus alunos me leva somente a isso? A que ele não vai poder se matricular no trimestre seguinte? Você procurou saber o que está acontecendo? Se estão fracos na fé, se estão doentes? É importante, professor, que você possa apontar aqueles que faltaram para você. Não é ficar lá na caderneta, não, né? O secretário fez o seu papel, você precisa ter esse controle. E aí, entrar em contato. Se possível, lembra daquela relação que eu falei? Você, quando fez aquela relação, colocou o nome do aluno, colocou a data de nascimento e lá tinha um espaço reservado para ele dizer um dia que ele pode receber visita. E aí você vai ligar para ele e dizer que sentiu a falta dele, ou manda uma mensagem e dizer: olha, na sua ficha aqui está dizendo que você pode receber visita dia tal, horário tal. Eu posso ir nesse dia? Ah, não posso? Em que dia eu posso ir? Meu querido, reserve um dia para visitar ao menos um dos seus alunos. Meu querido, isso é muito glorioso. Eu tive uma experiência fantástica em ministrar aula para um aluno e ver toda a sua família se render aos pés de Jesus. Só ele era crente, mas ele não podia ir para a escola porque ele trabalhava à noite, era vigilante. E eu comecei a ir dar aula na casa dele. E através dessa ação, toda a família se rendeu aos pés de Jesus. Então, procure saber por que ele não veio e procure intervir para minimizar os problemas que fazem com que ele não possa chegar à escola dominical. Você e eu, nós somos responsáveis por esse aluno. Sendo assim, nós vimos uma rotina não é extensiva, ela não é exaustiva, existem vários outros elementos que podem ser incorporados, mas as que eu apresentei a você, certamente, se posta em prática, será muito proveitoso. Você verá que a sua aula não envolve apenas um domingo, mas como disse o sábio e douto pastor Antônio Gilberto, a escola dominical não acontece apenas no domingo, mas precisa de uma intervenção diária. E eis aí um projeto que nós mostramos para você. Siga esse planejamento, siga essa rotina, agregue e adapte a sua realidade e certamente será uma bênção para a sua vida. Com isso, meus amados irmãos, nós podemos ver de segunda a sexta-feira a rotina para o professor da escola bíblica dominical. Realize essa rotina, adapta a sua realidade, é possível adaptá-la. Veja, por exemplo, se você pode concentrar mais tempo ou menos tempo em cada uma das ações, mas se você ter como modelo essa rotina, certamente as suas aulas serão uma bênção para os seus alunos. Portanto, que Deus a todos abençoe.
Nós queremos agora só pedir que você faça aquilo que é importante para que essa mensagem possa chegar a outros e mais professores da escola dominical. Compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu comentário, fale de onde você é, os seus dilemas enquanto professor da escola dominical, e nós estamos aqui para te ajudar. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima aula.